Estamos de volta com o nosso podcast Rio. E agora, Priti, se você souber, se você soubesse, se souberas, eu não sei conjugar esse verbo. Você vai conjugar tudo, né? Porque eu não sei, eu vou deixar inteira. vários aqui pra galera ficar ligada. Tá certo. A gente vai receber alguém que é dono do espaço que a gente está. Mas hoje ele não vai mandar em nada. Ele não vai mandar em nada. Tô brincando. Seja muito bem-vindo, Gui Gabordi. Falei certo? Giga Boardi. Giga Boardi. Isso, olha, eu tenho que tomar uma chibatada, porque eu também reclamo das pessoas que fazem isso com o meu nome. Tem muita gente que me chama de Stefano. Meu nome é Stefano. Então, essa coisa da vogal dá uma coisada na Gui. Você deve sofrer muito disso. Eu não sou o único que falou, não. Fala. Não, tá tudo bem. Eu sou o Gui. Pode me chamar só de Gui. É o assim. Gui. Só Gui, é. E muito obrigado. Me sinto muito bem, muito à vontade aqui. Claro, Assim, com certeza. e assim, Como mas não? ainda mais à vontade, assim, como convidado, sabendo assim que aqui agora é só deixar fluir como um Só rio, deixar né? fluir. Isso, a gente tava aqui falando sobre essa metáfora mais cedo, né? Que todo mundo que passa por aqui pergunta, como é que vai ser? Aliás, Gui, a primeira pergunta que eu quero te fazer é essa. Você é um cara de podcast, você é um cara de comunicação, você é um cara que tá acostumado a conversar com as pessoas. Essa é a pergunta que a gente mais ouve e eu quero saber se é a pergunta que você mais ouve também. Como é que vai ser? É isso que você mais ouve? Como é que vai ser? Chega no Quando estúdio chega e fala, aqui no ei, como é que estúdio? vai ser? Tipo, de que a gente vai Como é falar? que vai ser essa A gente vai- entrevista? Ah, é Como verdade. é que vai ser essa conversa? Sim, é verdade. A gente escuta muito falar. Para cada programa, a gente tem alguma maneira de responder isso, né? Eu, por exemplo, sou responsável por alguns programas um pouco mais tradicionais, mais políticos, outros mais descontraídos. Mas, de um modo geral, falando de videocast, já que a gente está aqui numa linguagem de podcast, videocast, como vai ser é justamente sobre aproveitar o ineditismo do instante. É sobre entender que as conversas fluem. É isso. É isso. E eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que você vira aí na sua cabeça a chavezinha. Porque uma hora é um videocast mais livre, uma hora é um programa que vai trazer uma outra sério, né? linguagem. Como é que você vira essa chavezinha aí? Bom, é importante ter muito claro, e desde o início do projeto, quando um projeto nasce, o que a gente está falando e para quem. Eu acho que essa O público-alvo, né? O público-alvo. Então, e ter isso desde o começo, né? Então, entendendo isso, tudo que deriva dessa ideia inicial, dessa ideia essencial que foi definida ali, que seja com o patrocinador, que seja com a TV, com o apresentador, com todos os envolvidos, tudo fica muito mais fácil, porque deriva dessa primeira ideia. Né? Afinal, se é um programa político voltado para pessoas numa determinada faixa etária, as cores do programa, a linguagem vai ser assim, o figurino, tudo vai derivar daquilo. Se é um programa descontraído, é um podcast como um rio que flui, é um programa como um rio que flui, não faria sentido que a gente estivesse aqui falando com uma voz assim, muito tradicional, sabe? Então tudo tem que fazer sentido. E você precisa pensar em todos esses aspectos mesmo? Até Você precisa voz, pensar né? Até voz, construção cor, vocal. como vai estar o cenário, o que pode ou não pode estar em cima da mesa. Sua cabeça passa por todos esses lugares mesmo? Passa por todos esses lugares. Eu não sou... Em alguns assuntos, eu sou mais apropriado, é mais apropriado, né, que eu defina ou que eu construa de fato. E para outros assuntos temos especialistas aqui, temos pessoas assim mais adequadas, né? Maquiagem, isso define também a maquiagem, mas temos uma maquiadora que vai poder definir quais são os cabelos que essa pessoa do elenco vai ter quando estiver apresentando um determinado programa. Se a Priti tivesse em outro programa, de repente ia ter outro penteado. Enfim. Interessantíssimo. Isso, não é? É porque isso, a imagem comunica, né? Então, a primeira coisa que vem... A gente tá aqui num videocast, mas o videocast ele também tem o formato do vídeo, né? As pessoas podem escutar, mas elas também veem. E a questão aqui também, que se trabalha com TV, então a imagem, ela é a primeira coisa que chega, antes mesmo de você abrir a boca, né? As pessoas já entendem o que elas vão esperar daquele tipo de programa. Então, eu acho isso fantástico, assim, eu gosto muito dessa parte. Eu ainda, como atriz, achei fantástico essa questão de você falar, né? De se comportar de formas diferentes, de ter determinada... Né, trabalho de voz para adequar a determinado tipo de público, porque esse é um trabalho que a gente faz também como ator. Eu falei, o comunicador aqui também, no final das contas, é um grande ator, né? No final das contas. Exatamente. A diferença é que, assim, quando a gente tem um jornalista
como apresentador em diferentes produtos, a gente não vai dizer que ele está interpretando um outro personagem, mas ele está, sobretudo, performando uma outra persona. Né? Então, são facetas, assim como nós, assim, Sim, né, na cada vida. indivíduo, né? A gente tem o Stefano, que é dos amigos, tem o Stefano da família, tem o Stefano num determinado trabalho, tem o Stefano num outro trabalho. Né? Então, a gente performa um vocabulário diferente, um gestual diferente. Sim. Qualquer coisa que seja que contraste, assim, que, por exemplo, pode gerar um ruído. Pode. Sim. E aí você não consegue passar a mensagem que você queria passar, não consegue pensar a mensagem que você pensou para aquilo, porque de fato você acaba sendo o responsável pelo formato, né? Então o objetivo precisa ser atingido no final das contas, né? Exatamente, exatamente. Assim, e é um dos meus papéis, assim, em alguns produtos mais diretamente, outros de uma maneira mais indireta. Eu tenho alguns produtos que são meus, digamos assim, de responsabilidade direta, e outros, os demais produtos aqui da casa, sejam eles videocasts, jornalísticos ou programas de entretenimento, eu tenho uma visão mais ampla, aí cada um desses produtos tem um diretor, um editor-chefe responsável, só que na maioria das vezes cada produção fica muito em si mesmada. Eles ficam cuidando muito deles, assim, cada um olhando para a sua produção. E meu papel é ter esse... Geral, né? A visão geral. Para ver se, de repente... Porque às vezes um começa a desgarrar, assim, falar uma linguagem um pouquinho diferente. Aí você vai dar uma harmonizada em tudo. Isso, volta para cá. Para ver se Porque tem que fazer parte do todo, né? Exatamente. Tem uma identidade geral, além da específica de cada programa. Existe um geral que vocês têm que seguir. Exatamente, uma questão de linha editorial da casa, que seja de identidade estética, o uso das fontes, né? A gente tem um conjunto, uma família de fontes que a gente usa. Cores também. Então, o momento geral muda também? Ajuda a mudar isso? Por exemplo, se a gente está falando de eleições, se a gente está falando de Olimpíadas, também ajuda a pensar essa linha editorial de mudar a galera? Muda muito. Inclusive, assim, a gente pensa, tá sempre revisitando, assim, nos revisitando, fazendo reuniões, assim, periódicas para tentar entender para onde a gente vai remar naquele momento estratégico, seja por uma efeméride, seja por um período do ano, né, por diferentes motivos. Agora, Olimpíadas, a gente entende como a gente pode aproveitar, né, o momento das Olimpíadas para informar a audiência, para entreter a audiência, num jornalismo mais tradicional, por exemplo, como o Jornal do Rio, ou no Vem Com a Gente, que é um programa de entretenimento, como ele vai abordar essa questão, ou em outros jornais que têm outras características, os Donos da Bola, que é um programa esportivo, faz sentido que esteja falando sobre Olimpíadas, né, mais do que qualquer outro, mas talvez de uma maneira mais técnica. Então, sim, eu acho que eu me perdi um pouquinho na resposta. Mas aí, se perdeu. Não, mas você respondeu tem uma super. coisa que não tem aqui, minha filha, é se perder. Você tá sempre se achando. A gente tá. Isso aqui o já... rio, ele vai voltar, o fluxo vai chegar em algum lugar. Já assistiu Alice no País das Maravilhas? Ela nunca se perde, ela tá sempre se achando ali, aquilo ali. E é isso aqui. E aí eu queria entender que você falou deu vários exemplos da casa. Queria entender, assim, em que momento você arruma tempo pra olhar pra tudo isso, assim, sabe? Porque é muita coisa pra olhar, né? É muita coisa pra, tipo, pra tentar encaixar. Sim. Bom, para cada característica ser analisada, existe uma técnica diferente, existe uma maneira, não tem como ser dois. Lógico que a gente tem equipes, né, que tem esse olhar, então a gente afina olhares. Então, em reuniões que a gente reúne os diretores, os editores-chefes, a gente tenta entender para que cada um volte para sua produção já com o mesmo olhar. Será que o tempo que a gente não se reuniu, a gente acabou se dissociando assim um pouquinho? Daí a gente verifica, não, tá tudo bem. Né? Você estava falando sobre adaptações, né, do período do ano, né, e tudo mais. Então, sim, influencia. Período de eleições, só para dar um exemplo aqui, assim, recente, aqui a gente está no estúdio de videocast, sentado numa cadeira vermelha. A cor vermelha, ela tem um simbolismo, é uma cor que simboliza, tem um valor diferenciado no período eleitoral, por exemplo. Então, programas eleitorais ou programas políticos, nós usamos cores mais neutras, que não vão representar nenhum partido. Eu nunca tinha parado pra pensar porque nisso. senão você parece que está se posicionando, né? E o papel jornalístico é de ter essa isenção.
né? Isso. De ouvir todos os lados. Então, isso faz muito sentido. Eu acho muito legal como tudo comunica, assim, né? Essa comunicação. O que eu queria saber, assim, porque você faz várias funções, Uhum. né? Você se coloca como um comunicador transmídia e que transita aí em vários lugares. O que você mais gosta de fazer dentro desse espaço? Tem que responder. Tem que responder. Tem que responder. Então, sobretudo, o que eu tenho mais me envolvido assim, nos últimos anos, e principalmente no último ano, eu tenho o papel de transformar dados, porque trabalhamos com dados, com análise de dados, sejam eles quantitativos, como, por exemplo, a medida da audiência mesmo, do Ibope, minuto a minuto, quanto qualitativos, né, que é o feedback do público, a análise de conteúdo, como transformar isso em insights. Então, o que eu sou apaixonado, que eu gosto muito, é tentar transformar insights que derivam de dados em ideias criativas, ideias que funcionem para as pessoas ali, sabe? Poder aprimorar um determinado produto em cima de dados. Porque, assim, eu até estava comentando aqui agora há pouco no painel, o quanto, às vezes, nós que gostamos de criar, podemos cair em armadilhas, que são armadilhas do ego, assim, sabe? A gente gosta tanto daquilo, você queria que aquele produto fosse de tal jeito. Sim. E a resposta não é, né, às vezes, do jeito que a gente queria. Exatamente, aquele produto não é feito pra gente, né? Mas é a gente que faz. E assim, eu acho extremamente estimulante você entender, ser responsável muitas vezes por um produto que você, pessoalmente, não é o público-alvo. E aí você tem que ter um olhar empático, né? Sim. E criativo, sobretudo. Sim. E aí você falou sobre os insights que você quer ter através dos números. Queria entender como é que vocês pensam a introdução. A gente está falando, por exemplo, do Rio Web Fest, que é um festival que traz novos criadores, novos produtores. Como é que vocês pensam nesses números? Se em algum momento vocês pensam em introduzir novos comunicadores ou novos produtores ou novos criadores de conteúdo nisso para poder entender os novos momentos, ou isso é uma grande viagem? Bom, produtores de conteúdo. Tentar Não sei. envolver essa galera nova que tá produzindo. No meio Ah, mais o novo tradicional, mercado, né? Nesse mercado nesse mais meio. tradicional, que é a rádio e a TV, né? É porque você falou assim, que você analisa os dados qualitativos Uhum. também, né? Entendendo o que a audiência espera. Sim. Se tem isso da resposta da audiência, você... Sim, assim, a gente consegue derivar infinitos insights em cima de dados. Agora, assim, falando, me veio um aqui à mente, por exemplo. O meio, porque existem insights e dados que são dados da sua emissora, né? Tem da sua concorrência e tem do meio, o meio todo. Por exemplo, o meio rádio. O meio rádio, o meio todo, o mercado todo de rádio. É um fato. O meio rádio está em declínio. Isso é um fato. Sim. Temos que lidar com isso. O que faremos a respeito? Né? Você negar esse fato, tanto que o dado é frio, né? E ter uma certa frieza nesse sentido é o melhor caminho para poder reverter. Não queremos que o rádio esteja em declínio, mas ele está. A gente precisa aceitar primeiro, né? Aquela técnica do sim, você aceita. Aceitei. O que eu faço com isso? Então, assim, pensar em novas linguagens, em novos apresentadores, ou novos, por exemplo, o estúdio de videocast. Esse aqui é um estúdio relativamente novo, ele tem aqui uns 2 anos no máximo. Como ele tá novinho, a gente pegou Ele assim, tá, a ó, gente tava falou, falando disso. "Nossa, Isso aqui é tão azul. Tá tão novo, a gente Não falou, é? nossa, que estúdio lindo, a gente ficou O assim. estúdio é ó. lindíssimo. E a galera nos comentários também tá falando Foi. que o estúdio é lindíssimo. Parabéns. Então a gente busca modernizar, entendendo que se o rádio está passando por transformações, e é a leitura, assim, que não tentando cair num eufemismo, assim, mas é tentar entender que as coisas se transformam, não é que elas acabam. O rádio não Sim. vai acabar, mas Não. ele se transforma. É isso, porque vai vir plataformas, né, de áudio que são diferentes da gente pegar e ligar e sintonizar a rádio em algum lugar. Então, por exemplo, eu tive uma certa dificuldade com esse conceito do podcast logo no começo, assim. Mas hoje eu sou viciadíssima, porque eu encontrei, na verdade, um nicho de podcast que me agrada. Porque era assim, eu ouvia algumas coisas e eu falava, cara, eu não consigo ficar presa na informação sem visualizar. Porque a gente tem essa coisa de ter acostumado a ser muito visual, né? A partir da televisão e tal. Então, eu acho que o videocast, ele até vem nesse lugar. Porque muita gente prefere estar vendo, né? Do que só ouvindo. Mas quando eu comecei a descobrir que meu negócio era ouvir histórias, tipo, que o que me prende é ouvir histórias, meu Deus, eu consegui arrumar vários podcasts que meu momento, fazendo alguma coisa em casa, lavando o prato,
Hoje eu ouço muito menos música Uhum. do que podcast. Foi uma inversão que teve, assim, né, na quantidade de música que eu ouvia, que às vezes eu até sinto falta. Aí eu comprei meio que aquelas vitrolas mais modernas pra eu voltar ao meu hábito de ouvir música, que eu percebi que tava meio abandonado depois dessa onda toda aí de podcast. Então é muito interessante, né, a gente mapear essas coisas também. Demais. E o que acontece? O meio tradicional, o meio rádio, o meio da TV aberta, possuem assim, uma potência que o digital ainda não alcançou em outros lugares, né? Um local, por exemplo, da curadoria, do peso que se tem, assim, sabe? É mais complexo, mais caro, mais difícil fazer rádio e TV. Portanto, na hora de fazer, você precisa necessariamente trazer qualidade na informação, apuração, você tem grandes profissionais. O digital ele é mais barato, mais rápido, mais prático. Então, assim, o meio tradicional se transforma e ele é preso a uma grade. Né? Você tem uma Isso. linearidade, É assim. isso. Você tem uma linearidade. É um programa depois do outro. E essas modernizações, isso que, por exemplo, você estava comentando sobre a potência que o podcast tem de não precisar obedecer uma grade, multiplica, sabe, as possibilidades. Eu queria entender de você, como você, tipo, tá coordenando essa coisa, né, numa rádio, queria entender se esses meios tradicionais, como o rádio e a televisão, eles chegam a beber dessas fontes novas, desses novos formatos de podcast, desses novos formatos? Esses meios tradicionais, eles chegam a beber alguma coisa dessa fonte? Olha, eu diria sim que isso por uma observação, assim, algo empírico, né? Não tenho dados, eu sou uma pessoa de dados, assim, não tenho dados sobre isso, assim. Mas uma coisa que eu noto, e por serem transformações muito recentes, também muito novas, essas transformações que são de fato revoluções, porque transformam a base de como as coisas são feitas, elas acontecem de uma maneira muito orgânica. Então é difícil mensurar o quão um está construindo o outro. Porque hoje aqui a gente está num podcast falando sobre linguagem de podcast, não linear, um pouco mais despojada, um pouco mais pessoal. Ela também bebeu da fonte do tradicional. Mas hoje em dia a gente está aqui lado a lado. O apresentador que está ali apresentando um jornal tradicional, ali, a primeira edição, ele vem para cá para apresentar um podcast. E é impossível dissociar porque ele é a mesma pessoa. Né? Então, o que ele viveu aqui, quando ele vai para lá, ele já volta transformado. Então, eu diria que sim, tudo vai se transformando, tudo ao mesmo tempo, em todo lugar. Exatamente. Esse filme foi famoso. E ele dessa transformação, ele ainda precisa entrar num outro estúdio e entender as diretrizes que foram passadas pela direção, porque já tem, né, aquilo que você estava falando, né, o estudo, a complexidade dos meios tradicionais, né. Então, embora ele tenha sido transformado, ele ainda precisa trazer isso junto, acaba tem uma virando estrutura, né? acaba Tipo, virando uma grande bola de neve, então, de fato, isso vai agregando, eu acho, né? agregando porque no outro. existe uma estrutura, né? Assim, inicial para as coisas. Tem que ter. Sim. Porque senão, a partir disso, é a partir de alguma coisa que as outras surgem, né? Sem dúvida, sem dúvida. Até mesmo o tom da voz, você comentou, você como atriz, né? Também existem assim, a performance dessas personas. E hoje em dia, por exemplo, o rádio, apesar de a gente chamar de um meio tradicional, assim, só para ter uma nomenclatura aqui para a gente poder dialogar, mas aquele rádio ainda mais antigo, em que as pessoas falavam com vozes impostadas e tudo mais. Essa era já não existe mais, ou não é mais da mesma maneira. Hoje em dia você vê pessoas com todas as vozes possíveis, com todos os Não tem que ter sotaques. só voz de locutor, né? Que a gente falava, tem que ter voz de locutor para trabalhar na rádio. Exatamente, sem voz de locutor, não mais. Agora já vai mudando, né? Os repórteres também, você acha que os repórteres tiveram alguma contribuição nisso? Porque a Band News, por exemplo, é uma rádio que fala de notícias o tempo inteiro. Eu lembro de ser muito, não tão pequeno, de ter 10 anos de idade, ir pra escola, ouvir 6 horas da manhã o Boechat, e era Band News FM, a cada 20 minutos, tudo pode mudar. E eu lembro que a minha interação com isso era de que os repórteres, os apresentadores da época, né, tirando o Boechat, que tinha uma voz, eles falavam normalmente, assim, eles tinham uma linguagem normal. O repórter falava sobre isso e não era Uma voz impostada, não era uma voz né? impostada, era né? E então isso, você acha que os repórteres também ajudaram a difundir essa maneira? Sim, não tenho dúvida. E
E até trago aqui alguns elementos. Foi interessante você falar, você vê como marca, né, um slogan, né? Em 20 minutos tudo pode mudar. E que hoje em dia está atualizado. O slogan atual é em 1 segundo tudo pode mudar. Né? Você vê que o Nossa! mundo assim. aham. Em 1 segundo tudo pode mudar e é. muda mesmo. Olha só, você quer ver que em 1 segundo tudo pode mudar? Nesse podcast é uma loucura. E vai mudar. E a gente agradece muito a sua presença, que a gente vai mudar ao vivo Vamos. pra trazer uma nova convidada. Mas, galera, ó, o Gui, onde a gente pode te achar no Instagram, Gui? Gui Gaboardi. Gui Gaboardi, @GuiGaboardi, vai me encontrar ali e tudo mais. Quiser puxar assunto, falar Trocar comigo, ideia, mandar ideias. currículo, Mandar currículo também. Memes, também aceito memes. manda Memes, tudo. amo. É isso. É Qualquer um coisa, você versátil, fala lá com versátil, ele. Ele é transmídia. Ele é transmídia, gente. Obrigado, Gui. Muito, muito obrigado. A gente vai se falando, porque agora a gente vai receber aqui no podcast Incrível. ela que vem de lá. Eu não sei nem